Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você em mais uma manhã do Agir de Deus, com as nossas pérolas de sabedoria, e no final eu quero orar com você e por você. Então seja muito bem-vindo, é muito bom estar aqui com vocês, espero que você esteja sendo abençoado com os nossos ensinamentos. E essa semana falei ontem, comecei a falar sobre a importância de você ter paixão por aquilo que você faz. E eu vou prosseguir, prosseguir esse assunto dizendo o seguinte: Gênesis capítulo 37, verso 5 diz: Teve José um sonho. Teve José um sonho. Como eu estava falando sobre paixão ontem, e eu quero dizer o seguinte, eu falei ontem e quero repetir para você entender os ensinamentos dessa semana. Lembrando que quando você que me ouve pelo rádio perder qualquer um dos nossos episódios, você pode ouvir todos eles no nosso Spotify. Nós estamos em várias plataformas digitais, uma delas é o Spotify Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Lá tem uma série de ministrações. Ou no nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube. Essas ministrações do rádio também são colocadas no nosso canal no YouTube, tá certo? Muito bem, muito bem. Você já ouviu essa frase? Ou quem sabe você já falou: minha situação nunca irá mudar. Nasci para viver isso e o melhor é me conformar. Provavelmente você ouviu isso. Talvez até falou uma frase parecida com essa. Agora, se alguma vez você já disse ou até pensou isso, é porque dentro de você há uma pessoa clamando para ser despertada. Há uma vida que você ainda não conhece, querendo vir para fora. Você que está me ouvindo é muito mais do que imagina. Sua vida pode ser melhor do que a que você vive hoje. Agora, preste atenção. A questão é que as pessoas estão buscando essa plenitude nos lugares errados. E essa nunca será uma mudança externa, mas interna. Para que a gente seja feliz, para que a gente tenha uma vida abundante, tem que ter uma mudança dentro de nós. Não adianta você, eu vou mudar de cidade, eu vou trocar de trabalho, de família, porque essa inquietude irá segui-lo. Ou seja, quanto mais tempo você evitar lidar com ela, mais tempo irá perder da sua vida. Agora, o detalhe é que você nunca conseguirá mudar o que não estiver disposto a confrontar. Existem aquelas pessoas que elas estão enfrentando uma situação, mas elas têm receio de confrontar, elas preferem ficar em silêncio, talvez, vamos assim dizer, parecendo que está numa zona de conforto, e ela fica ali, às vezes até perdendo seu tempo, e não prospera, não progride, porque ela está com receio desse confronto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma pessoa ela descobre quem ela realmente nasceu para ser e o propósito para o qual nasceu, a vida começa a ser mais emocionante. Ou seja, você passa a ter segurança, você passa a ter paixão pela vida e também foco. Segurança, paixão e foco. Agora, eu li para vocês Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho. Preste atenção. Toda mudança na vida começa internamente. E a primeira coisa que acontece é justamente o descobrimento de um sonho.
E todos nós, eu, você, todos nós temos sonhos. E sonho, o que é um sonho? É uma dádiva de Deus. Podemos dizer que é um sinal do seu chamado, da sua vocação, e ninguém nasce sem isso. Quando você, meu querido e minha querida, quando você nasceu, Deus já o havia escolhido para algo, e dentro de você colocou uma semente em forma de sonho. Eu me lembro, quem me acompanha aqui pode ser que até já ouviu isso, mas sempre tem gente nova ouvindo, e hoje o ensinamento é um outro assunto. Mas eu me lembro, quando criança, bem novinho, eu sou filho único, e a minha mãe, logo que eu nasci, dali 2 anos e 7 meses de vida que eu tinha, o meu pai faleceu. Então, diante disso, a minha mãe voltou a morar com seus pais, e na época era no sítio. Então, até quase 7 anos de idade, eu cresci então morando numa propriedade rural no interior do Paraná. E o meu avô já era cristão, então ele tinha por hábito, e naquela época, trabalhando na propriedade rural, a maioria deles acordava muito cedo, né? Se preparava, tomava o seu café para ir trabalhar no sítio, na roça, como falava antigamente, né? E hoje também fala, né? Talvez com outra linguagem, enfim. E eu me lembro muito bem que lá eu fui crescendo, né? E o meu avô chegou um momento que nos meus 5, 6 anos de idade, eu lembro que ele ia para a roça lá, capinar, e eu ia junto, me sentia o máximo ali, e o meu avô me paparicava ali de certa forma. Mas o que me chama a atenção dentro dessa semente, dentro de ter sonhos, eu era ali uma criança, ainda estava na inocência, mas veja bem, o meu avô, ele acordava de manhãzinha e ele ligava o rádio, e ele ouvia uma emissora lá do Quito, de Equador, no Quito, no Equador, lembro até hoje, falava-se diretamente de Quito, no Equador, e falava ali a frequência da emissora e tal, e ele ouvia ali alguns pastores que davam seus ensinamentos pelo rádio. E se veja bem, então eu creio que Deus já havia colocado dentro de mim essa semente de pregar o Evangelho, se dedicar ao Evangelho, inclusive pelos veículos de comunicação. Então eu creio nisso, então não foi por acaso. E eu cresci por alguns anos, como eu disse, ouvindo. Então, sonho, eu creio que é Deus que coloca dentro de nós. Então eu quero afirmar com toda segurança, meu amado e minha amada, você não nasceu no lar errado. Você não nasceu na casa errada, na família errada, sabe? Por mais que você pense, pastor, eu não tive igual a sua história, minha história foi diferente. Mas, meu amado e minha amada, só pelo fato de você estar me ouvindo, já é um grande sinal que Deus tem planos maravilhosos para você. Eu sempre oro e peço que Deus faça com que tudo que eu estou ministrando aqui nas mídias, na programação de rádio e outras plataformas digitais, sempre oro, Senhor, que esta ministração chegue para as pessoas certas, para as pessoas que estão precisando, e que essas palavras possam realmente encontrar a pessoa certa, e com essas palavras essa pessoa venha ter uma vida melhor. Se já está boa, venha melhorar. Então, meu amado e minha amada, todo mundo nasce dentro de si com uma semente. Então, Deus já o havia escolhido para algo dentro de você. Deus colocou então uma semente em forma de um sonho. Interessante que todos tiveram essa semente plantada desde seu início, lá no início, quando você estava sendo formado ali no ventre da sua mãe. Mas tem um detalhe, o problema é que nem todos deram o mesmo cuidado a essa semente. Você já viu frase tipo assim, não sei para que nasci? Outra frase, não tenho nenhuma ideia do motivo da minha existência. Quem sabe você pensou isso esses dias? É Deus falando com você. Então continue me ouvindo toda essa semana, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você desenvolver. E se algo na tua vida você está parado, bloqueado, travado, Deus, através dessa palavra, e no final eu quero orar com você, eu creio que você vai ser alcançado com a graça de Deus, e você vai dar a volta por cima, tá certo? Agora, quando a pessoa pensa assim, não sei para que nasci, isso pode ser pelo fato de
da pessoa não ter observado essa semente desde a infância. Você está entendendo? Ou seja, toda semente, preste bem atenção nisso aqui, meu querido e minha querida ouvinte, toda semente será atacada pelo inferno, pois o nosso inimigo nunca teve medo de nós. Esse inimigo que eu falo, a Bíblia chama de diabo, Satanás, né? Eu uso inimigo, essa palavra inimigo, né? Então, quando você ouviu falar inimigo, eu estou me referindo às forças do mal, ok? Então, vamos dizer, esse inimigo, ele não tem medo de nós. Só que ele sempre temeu o que nós tornaríamos em Deus, ou que você possa tornar em Deus. É por isso, minha gente, que vamos perceber o ataque nos sonhos de José. Gênesis 37:5 diz: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Agora, como são esses ataques? Tem vários tipos de ataque, né? Como são esses ataques? Muitos desses ataques acontecem quando pessoas queridas, por exemplo, duvidam da nossa capacidade. Outras vezes, pais que viviam afirmando que você não conseguiria ou não poderia, né? Que seu sonho não ia dar certo, que seria um fogo de palha. Você já ouviu essa frase? Ah, fulano é fogo de palha, né? Ou seja, a pessoa não botou fé no sonho que está dentro de você. Vai prestando atenção. Agora, quantos traumas foram gerados, né, por pessoas que deveriam ter nos incentivado? Então, pessoas que às vezes elas falam essas coisas é porque elas foram talvez traumatizadas por algo e ela acha que como ela não conseguiu, o outro também não vai conseguir. E tem mais. Quantas pessoas que nunca mais tentaram lutar por seus sonhos, porque esses foram sufocados desde sua infância. Houve um sufocamento. Eu mencionei agora há pouco sobre a minha questão quando criança, mas eu me lembro também, depois de uma outra fase da minha vida, entre os 12 e 15 anos de idade, eu me lembro muito bem que daí já, morando na cidade, eu, minha mãe, e morava com a gente também uma tia, irmã da minha mãe, e então eu lembro que a minha mãe, até hoje eu lembro, quando ela comprou uma geladeira, eu lembro até a cena, uma geladeira branca, e em cima da geladeira ela comprou um rádio, e no interior do Paraná, e ela ligava o rádio em uma das emissoras que eu ministro a palavra hoje. Olha só, estou contando coisas quando eu tinha 12 para 15 anos. E ela erguia a antena no último, porque na época era rádio, né? Não é como hoje, que hoje tem muito tipo de maneira de você se comunicar, não é verdade? Além do rádio, TV, internet e afins. Ou seja, por que eu estou contando isso? Porque a minha mãe ouvia uma emissora, eu me lembro com 12 anos, brincando em casa, eu ouvia algumas coisas, não prestava atenção, criança. Na época a brincadeira não tinha os brinquedos que tem hoje, mas brincava ali na terra, mas ela sempre ouvindo as programações. E hoje, já há 20 anos praticamente aqui em Curitiba, uma das emissoras que ela ouvia no interior do Paraná, eu ministro a palavra de Deus também há quase 20 anos. Fora essa que você está me ouvindo aqui também, né? Estamos ministrando essa palavra em 3 grupos de emissoras de rádio, 2 aqui em Curitiba e uma no litoral do Paraná, precisamente Guaratuba. Inclusive um abraço a você que me ouve pela rádio de Guaratuba e os que me ouvem pela rádio aqui de Curitiba, né? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, que a bênção da prosperidade do Senhor esteja na vida, no trabalho e nos negócios de todos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.